Bom dia, estamos aqui mais uma vez para falar da gloriosa palavra do Senhor Jesus e que o Espírito Santo de Deus, nesta manhã, traga a nós todo o entendimento do que vai ser dito aqui. Vamos ler Hebreus 1 ao 3 e Joel, de 2 ao 18, que diz assim. Primeiro Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá de seu povo. Joel 2,18. Bem, o que nós vamos falar a respeito hoje é um pouco do zelo de Deus pela sua palavra, pela profecia, pela escolha de seus profetas. Qual é o propósito que Deus tinha através das profecias? Bem, o propósito de Deus, amado, era anunciar acontecimentos futuros aos profetas que recebiam essa mensagem do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, e transmitiam ao povo. Deus trazia aos profetas o que iria acontecer, e isso era comum no ministério profético. E é importante saber que algumas pessoas no tempo dos profetas contemporâneos e outros no futuro iriam se cumprir essas profecias. Então temos que ter muito cuidado, porque o Senhor é quem escolhe os profetas, escolhe a sua palavra e o que vai ser falado. Bem, o profeta, ele é o porta-voz de Deus. É uma pessoa escolhida por Deus para ser o seu porta-voz. É a pessoa que recebe e transmite as mensagens divinas na forma oral, na forma visual ou de forma escrita, conforme Deus fala. Então Deus ele se revela aos profetas através de sonhos, de visões, mandando anjos, alguns acontecimentos especiais ou mesmo de uma voz audível. Deus fala. Bem, o profeta, ele desempenhava seu ministério falando acerca de acontecimentos de seu tempo, do passado e do futuro vindouro. Deus instruía os profetas e o profeta instruía o povo a seguir o caminho do Senhor. Os profetas, eles não falavam adivinhações, não andavam adivinhando, como fazem as pessoas hoje, tentando adivinhar o que Deus vai falar. Né? Algumas pessoas místicas, através das suas cartas, de tarô, de búzio, de numerologia, de astrologia e de algum tipo de adivinhações, né? Dizendo que isso vem da palavra de Deus e que foi Deus que falou. E Deus não disse coisa nenhuma, e Deus vai cobrar isso. Esses falsos profetas, mentirosos, mentirosos de profecias enganosas. Então, tenhamos cuidado a respeito disso, porque os profetas, eles tinham contato com o Todo-Poderoso, homens que se colocavam e se dedicavam exclusivamente para a obra de Deus. As suas vidas eram exclusivamente ao serviço do Senhor. Amém, queridos? Então, eles se dedicavam à oração e o Senhor lhes confiava seus propósitos. Podemos ver isso lá em Gênesis 15, do 1 ao 8. Como Deus faz, como Deus escolhe para os seus propósitos os homens. Então, a profecia, ela não resulta da vontade humana. Ela não resulta da minha vontade de querer passar para você o que Deus não disse, ou de interesse particular, mas a profecia, ela provém da iniciativa divina de trazer uma revelação. Amém? Então, os profetas, eles não possuíam o poder de pronunciar-se no lugar de Deus, como muitos estão fazendo hoje. Deus é quem tem os seus propósitos, Deus é quem declara a sua vontade. Podemos ver a vontade de Deus em vários textos. Jonas 1:1, Zacarias 1:7, Ageu 2:20, Daniel 8:1,
que diz assim: apareceu-me uma visão a mim e ouvi agora o que diz o Senhor. Miqueias 6:1. Alguns profetas que Deus usou, e todos de maneira semelhantes, para falar ao seu povo. Então, das práticas pecaminosas, para retornarem à lei moral e cívica e cerimonial de Deus. Deus traz a advertência quanto à vinda do juízo e à vinda do Messias e a restauração de seu povo. Deus usou Oséias para falar do julgamento divino e o amor de Deus. Deus usou Joel para falar de uma praga de gafanhotos e uma iminente invasão militar, ilustrando assim o grande dia do Senhor. Amém, querido? Bem, Deus usou Amós, trazendo a ele uma advertência em 8 pronunciamentos de juízo e 5 visões iminentes da ruína do povo de Israel. Deus usou Obadias, falando a respeito do juízo de Deus contra Edom, a destruição total desta nação. Ela se dera por sua vanglória e maldade contra Israel, e por ter se recusado de agir como guardadora, né, de seus irmãos. Então, Deus usou Jonas, uma lição de compaixão, da misericórdia de Deus para aquele que se arrepende. Deus usou Miqueias na retribuição divina aos pecados de Judá e de Israel, trazendo promessas de antigos pactos lembrados. O juízo, ele será executado, mas por um fim haverá perdão e restauração para toda uma nação. Foi isso que Deus disse. Então, querido, Deus usou Naum na predição da queda de Nínive. Deus usou Abacuque. Deus usou Sanfonias. Deus usou Ageu. Deus usou tantos outros profetas. Deus usou Ageu na exortação dos judeus, né, que voltaram do exílio para reconstruir a casa do Senhor. Deus usou Zacarias em incentivo à reconstrução do templo, trazendo a ele visões, mensagens e temas relacionados à vinda do Messias. Malaquias, Deus trouxe a exortação contra a falsa religiosidade do povo. O juízo virá sobre o ímpio, que é comparado à palha. Então, as bênçãos do Senhor virá sobre aquele que teme o Senhor. Amém, querido? Então, Deus fez dessa maneira. É muito importante que nós venhamos compreender que Deus é estritamente zeloso pela sua palavra. O conteúdo e a intenção da profecia apontam para o cuidado de Deus por seu povo. Mas quando se trata de uma palavra severa de advertência, ou de um decreto, ou uma sentença, né? As pessoas, elas, como diz o escritor na carta lá aos Hebreus, o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, querido, eu quero te dizer nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, tenha cuidado. Você é um profeta? Você é um escolhido do Senhor para trazer esta palavra de restauração, de renovo, de renúncia. Deus é zeloso. E se você é um verdadeiro profeta do Senhor, use as verdadeiras palavras que provêm da boca de Deus. Não use a sua própria palavra, porque Deus, ele vai agir severamente contra os seus falsos profetas. Então eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, seja o profeta que Deus te escolheu. Não seja o profeta na frente de Deus. Amém? Então, que você tenha hoje um bom dia no nome do Senhor Jesus, e que essa palavra possa lhe instruir, lhe corrigir a mim, me instruir a todos aqueles que são necessitados da instrução do Espírito Santo de Deus e que são chamados para esta obra maravilhosa. Então, hoje tenha um bom dia em nome de Jesus.